Olá, meus amados e queridos amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Tudo bem? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. Aqui estou mais uma vez, louvado seja Deus, para trazer a santa e poderosa Palavra de Deus para todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo, então um bom dia para quem vai ver ele de dia, uma boa tarde para os que vão assistir à tarde e uma boa noite para os que vão assistir à noite. Louvado seja o nome de Jesus. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação sua denominação social, não importa, louvado seja Deus, o importante é que você vai ouvir a palavra de Deus. Eu não vou trazer aqui assuntos sobre religião, louvado seja Deus, não, nada disso. Religião não salva ninguém, viu? Louvado seja Deus. No Brasil existem mais de 1000 religiões, louvado seja Deus. E o mundo está aí virado de cabeça para baixo, né? Se religião salvasse, o mundo estaria salvo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o mundo está indo de mal a pior. E somente a palavra de Deus é que tem o poder para perdoar o mais vil pecador. Louvado seja Deus. Somente a palavra de Deus é que tem o poder para salvar, para curar, para libertar, para transformar a vida do ser humano. Louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos amados e queridos irmãos e ouvintes que, louvado seja Deus, estão me assistindo neste momento. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Desculpe eu não falar o nome de todos, eu não sei o nome de todos vocês, mas eu quero mandar a paz do Senhor, louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo para minha esposa, a nossa diaconisa Osana Costa, a paz do Senhor para a minha filha, a irmã Sara, louvado seja Deus, glória a Jesus, a paz do Senhor também para a minha filha Raquel, louvado seja Deus, o nosso irmão Vogran, a paz do Senhor para o irmão Israel, para o irmão Gabriel, para o irmão Lucas, a paz do Senhor para o nosso diácono Sansão, meu filho, nosso diácono Sansão, e a sua esposa, louvado seja Deus, a nossa irmã Mariana. A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, para o meu irmão Gil Vanderlei, louvado seja Deus, e a sua esposa Eliane. A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, para o nosso irmão Francimar e a sua esposa, a sua família maravilhosa. A paz do Senhor Jesus para o nosso irmão Neto, a sua esposa também, a nossa irmã Lena, ali no Alto da Boa Vista, que está me assistindo neste momento, ouvindo essa mensagem poderosa. A paz do Senhor para o pastor Damião Costa, ali em Mangabeira 8, a paz do Senhor para a sua esposa também, louvado seja Deus, a nossa irmã Marilene, a paz do Senhor para a irmã Esté, para também a paz do Senhor para o irmão Irã, a irmã Giovana, louvado seja Deus, a paz do Senhor para a nossa diaconisa Aparecida, a paz do Senhor para a nossa auxiliadora Odineide, e também a paz do Senhor para o nosso irmão Nilson e toda essa família maravilhosa. A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, glória a Jesus para a nossa irmã Cibele, a paz do Senhor para o nosso irmão Max, a paz do Senhor para a nossa irmã Marcele, né? Louvado seja Deus para todos sempre. Glória a Jesus Cristo, o Rei da Glória, né? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quero trazer a palavra de Deus neste momento para todos vocês. Louvado seja Deus no Evangelho de Louvado seja Deus, São Lucas, capítulo 7, do versículo 40 ao versículo 46, que diz as seguintes palavras nestes versículos. Glória a Deus. Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E Simão disse, dize a mestre.
Louvado seja Deus. Versículo 41. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiro e o outro 50. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amaria mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Jesus lhe disse: Julgaste bem, louvado seja Deus. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Glória a Deus. E o versículo 50, pulando para o versículo 50. E disse a mulher: A tua fé te salvou. Vai em paz. Aleluia, glória ao Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Que palavras maravilhosas, que palavras gloriosas que saíram dos lábios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viu? Louvado seja Deus, glória a Jesus. Essa mensagem aqui eu não li do início da história, mas fala sobre, louvado seja Deus, a mulher do vaso de alabastro, tá certo? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então o versículo 40 diz assim: Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E Simão disse: Dize-a, mestre. Louvado seja Deus. Vamos dar uma paradinha por aqui para nós aprendermos a palavra de Deus, porque tem muitas revelações aqui nesses versículos, tá certo? E nós precisamos aprender. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Pois bem, havia 2 apóstolos, louvado seja Deus, chamados Simão. Louvado seja Deus. 2 apóstolos de Jesus Cristo que tinham o nome de Simão. Louvado seja Deus. E, louvado seja Deus, 9 pessoas no Novo Testamento, louvado seja Deus, com esse mesmo nome, sem ser apóstolo. Louvado seja Deus. Só que este Simão aqui, que Jesus estava falando com ele, era Simão o ex-leproso, aquele que Jesus tinha curado ele, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E ele, louvado seja Deus, em agradecimento ao Senhor, louvado seja Deus, convidou Jesus para ir cear na casa dele, louvado seja Deus. Hoje em dia, louvado seja Deus, a refeição principal é o almoço. Quando alguém quer convidar uma pessoa para, louvado seja Deus, a sua casa para tomar a refeição, louvado seja Deus, normalmente se chama para almoçar, né? Louvado seja Deus. Mas naquela época, a refeição principal era a janta, louvado seja Deus. E Simão convidou o Senhor Jesus Cristo para ir jantar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento ali, louvado seja Deus, entrou uma mulher pecadora, louvado seja Deus, e foi fazer uma ação maravilhosa com o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aquela mulher era uma mulher prostituta, louvado seja Deus, uma mulher que tinha uma má fama, louvado seja Deus, e o povo tinha Jesus como profeta, e Jesus era o profeta. Então Simão ficou olhando aquela mulher, fazendo aquela cena, louvado seja Deus, tocando até em Jesus, e Simão ficou perturbado com aquilo ali. Ele não abriu a boca para falar, ele apenas pensou, louvado seja Deus.
Ele pensou, se Jesus fosse profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele, louvado seja Deus. Então foi quando chegou nesse assunto aqui, no versículo 40. Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Jesus tinha uma coisa, uma palavra para dizer a Simão, para dar para Simão. O Senhor Jesus também tem uma palavra para você nesse momento. Que você esteja com o ouvido atento para ouvir as palavras de Jesus. Louvado seja Deus. Então Jesus disse a Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E disse Simão, dize a mestre. Louvado seja Deus. Dize a mestre. Simão respondeu para Jesus, mestre, o senhor pode falar, mestre, o que o senhor quer me dizer, louvado seja Deus. Ou seja, Simão estava pronto para ouvir a mensagem, louvado seja Deus, de Jesus. Simão estava pronto para ouvir a mensagem que Jesus ia dar para ele naquele momento. Eu pergunto, você está pronto também para ouvir essa mensagem que Jesus vai dar para você? Que você esteja pronto, que você receba esta mensagem no seu coração, louvado seja Deus. Não deixe o diabo lhe enganar, endurecer o seu coração, e que você ponha essa palavra em prática, tá certo? No versículo 41, Jesus contou uma história. Jesus disse, um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiros e outro 50. Louvado seja Deus. Jesus começou a contar essa história para Simão. Louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus disse para Simão, olha Simão, louvado seja Deus. Existia, louvado seja Deus, um certo credor. O que é credor? Credor é aquela pessoa a quem se deve dinheiro. Na nossa linguagem é um agiota. Louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus estava dizendo a Simão, olha Simão, existia um certo credor, um certo agiota, que ele tinha 2 devedores, 2 pessoas deviam a ele. Um lhe devia 50 dinheiros, louvado seja Deus. Um lhe devia 500 dinheiro e o outro 50, louvado seja Deus. Veja que diferença, né? Um devia 500 dinheiro, louvado seja Deus. Glória a Jesus. A palavra dinheiro aqui é porque está no português, né? Louvado seja Deus. Mas o Novo Testamento foi escrito no grego. Então, um devia 500 denários ao agiota e o outro devia 50 denários. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Esse credor, que no nosso linguajar é o agiota, esse credor simboliza Deus. Não que Deus empresta dinheiro para ninguém, louvado seja Deus. Mas esse credor simboliza Deus. E os 2 devedores, louvado seja Deus, simbolizam a mulher e Simão. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E a mulher e Simão deviam a Deus. Mas como assim, pastor? Louvado seja Deus. Todo mundo deve a Deus. Então, como na história aqui, esses 2 devedores simbolizavam a mulher e Simão, louvado seja Deus. Então, a mulher e Simão eram 2 devedores, louvado seja Deus, que deviam a Deus. Assim como, louvado seja o nome de Jesus, assim como o mundo deve. O Senhor Jesus ensinou na oração que nós orássemos, Pai nosso que está no céu, tal, e depois diz, perdoai as nossas dívidas. O próprio Jesus nos ensinou para nós pedirmos a Deus para perdoar as nossas dívidas. Por quê? Porque devemos a Ele. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, veja bem o que diz. Um devia 500 dinheiros, 500 denários. O denário era uma moeda de prata. Louvado seja Deus.
O denário era isso, era uma moeda de prata. E o denário era uma diária de um trabalhador braçal, de um trabalhador de serviço pesado. Vamos dizer que hoje, se fosse hoje em dia, R$ 70, uma comparação. Então, um devia 500 denários, louvado seja Deus. 500 denários, louvado seja Deus. E o denário era uma diária de um trabalhador braçal, como eu já disse. Então, 500 denários. Um mês tem 31 dias, tem mês que tem 30, louvado seja Deus. Resumindo, louvado seja Deus, esse que devia 500 denários, devia, louvado seja Deus, devia 17 meses de salário para o agiota. O outro, louvado seja Deus, devia 50 denários, 50 diárias de trabalho. Louvado seja Deus. Então, 50 denários. Entenda, né? Se fosse hoje, R$ 70, louvado seja Deus, a diária, daria 500 vezes 70, daria, louvado seja Deus, R$ 22.100. R$ 22.100. A pessoa que devia 500 denários. Louvado seja Deus, 500 dias de trabalho. O que devia 50, louvado seja Deus, 50 vezes 7, 35. Pronto, o outro devia R$ 3.500. Veja que diferença. Um devia R$ 22.100, o outro devia R$ 3.500. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Então, o versículo sagrado diz, louvado seja Deus, um devia 500 dinheiro e o outro 50. Agora vem o versículo 42. E é uma continuação do que está se falando em cima. E, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Louvado seja Deus. Dize, pois, qual deles o amaria mais? Quer dizer, o versículo está dizendo, e, não tendo eles, os dois devedores, com que pagar. Louvado seja Deus. Então, o credor, como eu já disse, simboliza Deus. Os dois devedores, a mulher e Simão, louvado seja Deus, simbolizam a humanidade. Louvado seja Deus. A mulher e Simão, louvado seja Deus, deviam a Deus. Os dois devedores deviam ao homem, ao agiota, e não tinham com que pagar. Louvado seja Deus. Então, entendo. A mulher e Simão deviam a Deus, como toda a humanidade deve. E não tem com que pagar. Se a humanidade tivesse com que pagar a Deus a dívida, Jesus não tinha mandado orar pedindo ao Pai que perdoasse as nossas dívidas. Porque não temos com que pagar. Louvado seja Deus. Então, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, não tendo com que pagar. Quer dizer, nenhum tem com que pagar. Simboliza os nossos pecados, que não temos com que pagar eles a Deus, né? Louvado seja Deus. Lá em Romanos 3:23 diz, todos pecaram, louvado seja Deus, e destituídos quer dizer separados, e separados estão da glória de Deus, todos pecaram, sem exceção. Pronto, louvado seja Deus. Então, a diferença aqui era no valor. Um devia 500 denários, o outro devia 50. A diferença era no valor. Louvado seja Deus. Só que, louvado seja Deus, havia diferença no valor, mas não havia, louvado seja Deus. Quer dizer, mas a sentença era a mesma. A sentença era a mesma. Por que a sentença era a mesma? Porque o versículo sagrado diz que nenhum, quer dizer, ambos não poderiam pagar. Então, apesar de haver diferença no valor, louvado seja Deus, na igualdade não existia diferença, porque nenhum podia pagar. Louvado seja o nome de Jesus, né? E a Bíblia Sagrada diz, lá em Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte. Pronto. Louvado seja Deus. Então, o salário do pecado é a morte.
O que é o salário? O salário é o que se ganha por ter feito algo. Então, pronto. Então, como o salário do pecado é a morte, louvado seja Deus. A pessoa que morre no pecado, que vive na prática do pecado, deve morrer, louvado seja Deus. Só que não é fisicamente. Existem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, louvado seja Deus. Então, para o ser humano não morrer espiritualmente, não ter a morte eterna, o Senhor Jesus mandou que se arrependesse, pedindo ao Pai que perdoasse a dívida. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor Jesus para todo sempre. Então, veja bem. E Jesus disse: e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amaria mais? Jesus fez essa pergunta a Simão. No versículo 43, Simão respondeu. E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Veja a resposta de Simão. Simão disse a Jesus: Senhor, eu tenho para mim, quer dizer, eu suponho, eu acho, era isso que Simão estava dizendo. Eu acho, louvado seja Deus, que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse a Simão: julgaste bem, louvado seja Deus. E agora? Jesus disse que Simão julgou bem. Lá em Mateus 7, louvado seja Deus, versículo 1, está escrito: não julgueis para que não sejais julgados. Quer dizer, Jesus proíbe o julgamento. E como é que Jesus... É claro que Jesus proíbe o julgamento. E aqui Jesus disse: não, julgaste bem. Ele estava apoiando o julgamento? Não. Essa palavra aqui que Jesus disse, julgaste bem, Jesus estava dizendo para Simão: você está certo, Simão. Exatamente isso. Louvado seja Deus. Exatamente isso, Simão, louvado seja Deus. Você acertou. Aquele que amou mais é que foi perdoado a dívida, louvado seja Deus. Então Jesus disse: julgaste bem, você está certo. No versículo 44, o Senhor Jesus disse: voltando-se para a mulher, louvado seja Deus, a mulher tinha procurado Jesus, Jesus estava na casa de Simão, louvado seja Deus, ela não tinha sido convidada. Ela, louvado seja Deus, ali ela foi no meu linguajar, ela foi uma metida ali, uma atrevida. Ela não tinha sido convidada para aquela ceia, mas ela soube que ele estava lá e ela procurou Jesus. Quer dizer, ela procurou Jesus, louvado seja Deus. Ela abriu seu coração para o Senhor Jesus. Ela estava, louvado seja Deus, fazendo uma boa ação para com ele. Então o versículo sagrado diz: voltando-se para a mulher, Jesus Cristo disse uma vez: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quer dizer, de maneira nenhuma eu rejeitarei. A mulher veio a Jesus. Jesus não rejeitou ela. Louvado seja Deus. Virou-se para ela, louvado seja Deus, e voltando-se para a mulher, disse a Simão. Olha o que Jesus disse a Simão: vês tu essa mulher? Se nós for pegar o pé da letra, nós vai dizer: mas que pergunta sem lógica, né? Jesus fez? Não, nada disso. Teve lógica sim. Vês tu essa mulher? Por que Jesus perguntou isso a Simão? Porque Simão conhecia a vida que aquela mulher vivia, era uma mulher adúltera, e ele estava julgando ela. Por quê? Porque o homem só vê a aparência. Então Jesus disse: vês tu essa mulher, Simão? Quer dizer, Simão, você só consegue ver o exterior. Louvado seja Deus. Você sabe que ela é uma pecadora, Simão. Jesus estava dizendo. Você sabe que ela é uma prostituta. Mas você só consegue ver o exterior. E Simão nem falou, não, só fez pensar. Louvado seja Deus. Jesus é onisciente. Ele sabe, conhece até o meu, os seus, nossos pensamentos. Então Jesus disse: vês tu essa mulher, Simão? Louvado seja Deus. Você está pensando, Jesus estava dizendo para ele, você está pensando, Simão, que eu não sei quem é ela? Louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo. Ou seja, Jesus estava dizendo a Simão: Simão, louvado seja Deus, você está acusando ela por uma boa ação que ela fez para mim. Louvado seja Deus, você está acusando ela por causa de uma boa ação que ela fez comigo.
Mas você deixou de fazer 3, Simão. Enquanto você deveria fazer 3 ações para comigo, Jesus estava dizendo, em outras palavras, a Simão, enquanto você deixou de fazer 3 ações para comigo, que era o seu dever, ela fez uma que não era o dever dela, ela fez, você está acusando essa mulher. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Qual foi, pastor Givanildo, as três coisas que Simão deixou de fazer por Jesus? Primeiro, louvado seja Deus. Primeiro, ele não deu água para lavar os pés de Jesus. Veja o que diz o versículo, louvado seja Deus. Versículo 44. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Louvado seja Deus. Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Primeira ação que ele deixou de fazer. Mas esta regou-me os pés com lágrimas, enxugou com os seus cabelos. Louvado seja Deus. Segunda ação que Simão deixou de fazer. Versículo 45. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Terceira ação que Simão deixou de fazer. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Então foram essas 3 ações que Simão deveria fazer para com o Senhor Jesus, não fez. A mulher não deveria fazer, louvado seja Deus. Ela fez uma ação maravilhosa, derramou um unguento sobre o Senhor Jesus. E Simão ainda estava acusando aquela mulher, porque, louvado seja Deus, ela tinha, louvado seja Deus, vivido uma vida errada. Louvado seja Deus. Então, o Senhor Jesus disse, entrei em tua casa, louvado seja Deus. Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. O Senhor Jesus, louvado seja Deus, andava descalço. E, louvado seja Deus, naquelas terras da Palestina, naquelas terras de Nazaré e tal, ele sujou os pés, louvado seja Deus. E chegou na casa de Simão, que convidou ele, louvado seja Deus. Era o dever dele ter dado água para Jesus lavar os pés, louvado seja Deus. Hoje em dia se coloca um tapete, né? Na porta de casa ou no portão, louvado seja Deus, para alguém quando for entrar limpar os pés. Naquela época não existia, louvado seja Deus. Lavava com água. Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta regou-me, não só lavou, mas regou-me, encharcou, louvado seja Deus. Regou-me os pés com lágrimas. Com lágrimas. Com pessoa regar uma planta com água, vai achar bastante água, não vai? Para regar, louvado seja Deus. E para tirar dos olhos, tá vendo? Mas ela não era uma atôvora, não. De fazer papel de atora, não. Um ator, não. Ela estava fazendo aquilo por amor mesmo, louvado seja Deus. Era chorando por amor. Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas essa regou meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Louvado seja Deus. Sabemos que, né, muitas mulheres são... Não estou julgando ninguém, viu? Desculpem. Muitas mulheres são vaidosas, louvado seja Deus, e uma das partes do corpo que elas mais cuidam é o rosto. O cabelo, louvado seja Deus, né? Tem mulher que passa até meia hora diante do espelho, né? Louvado seja Deus, se penteando, louvado seja Deus, ajeitando o cabelo, outras pinta, louvado seja Deus, aquela coisa toda, né? Faz maquiagem, coisa sobrancelha e daí por diante, né? Louvado seja Deus. É uma parte que elas mais zelam, é do rosto, do cabelo, louvado seja Deus, né? Lava bem lavado, enxágua, louvado seja Deus, bota shampoo, bota tanta coisa, né? Louvado seja Deus. É a parte que elas mais zelam, louvado seja Deus. E essa mulher regou os pés de Jesus com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Para ela não importava que ele estava com os pés sujos e empoeirados e que ela tinha lavado com as lágrimas e que agora
viria junto com as lágrimas da sujeira dos pés para o cabelo dela. Para ela não importava. O importante para ela é que ela estava lavando os pés mais lindos do mundo. Os pés do Criador. Para ela, isso era que era importante. Para ela, eram os pés maravilhosos, mais maravilhosos que existiam. E era mesmo. A palavra de Deus disse, louvado seja Deus, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Jesus anunciava boas novas. Eram os pés formosos. Louvado seja Deus. E enxugou com os cabelos. Então, no versículo 45, não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Era um costume naquela época, louvado seja Deus, naquele tempo, saudar alguém com um ósculo, com um beijo, louvado seja Deus. Você se lembra que na traição, Judas Iscariotes saudou Jesus com um beijo, não foi traindo ele, louvado seja Deus. Só que o caso aqui do beijo dela aqui, a saudação do beijo naquela época, excesso de Judas não era de traição não, louvado seja Deus. Então, não me deste o ósculo, louvado seja Deus. Simão era para ter saudado, louvado seja Deus, o convidado, que era Jesus Cristo, com um beijo no rosto ao chegar na casa dele, e não fez. Louvado seja Deus. E entre as pessoas do Oriente, o ósculo, o beijo, transmitia 3 coisas: amor, amizade e gratidão. Cadê essas 3 coisas? Louvado seja Deus. De Simão para com o Senhor Jesus Cristo, que tinha curado ele da lepra. Era o ex-leproso. Cadê? Louvado seja Deus. Não saudou ele com ósculo, mas estava acusando a mulher. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Não me deste ósculo Não me deste ósculo. A saudação, né? Mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. O ósculo era no rosto. Como eu já disse, a parte que as pessoas mais zelam, né? Principalmente as mulheres, mas os homens também. Mas zelam, mas tem cuidado é o rosto. E o ósculo era no rosto. Simão não deu. Mas estava acusando uma mulher que estava beijando os pés de Jesus. Enquanto ele não beijou nem o rosto. Como existem pessoas fáceis de julgar os outros, né? Louvado seja Deus. Essa cena aqui dá para se espelhar naquilo que Jesus disse, louvado seja Deus. Que antes de tirar um argueiro do olho do irmão, a pessoa tem que tirar primeiro uma trave que está no seu. E uma trave de futebol, por exemplo, ela tem aproximadamente, louvado seja Deus, de 5 a 7 metros. Tá vendo? E um argueiro, um cisco. Quase nem se consegue sentir na mão, né? Mas quer tirar um argueiro, um ciscozinho, e não quer tirar uma trave do seu olho. Louvado seja Deus. Versículo 46 diz o seguinte: o Senhor Jesus disse para Simão: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Pronto. Ungir, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ungir alguém, presta atenção, ungir alguém era uma prova de consideração naquela época. Louvado seja Deus. E também era comum naquela época, naquela época era comum ungir uma pessoa. Naquela época também era comum ungir uma pessoa, significava venerar aquela pessoa. Significava honrar. Simão não estava venerando o Senhor Jesus, que é digno disso, não estava honrando. Mas estava acusando a mulher. Não existe muitas pessoas desse mesmo jeito. Louvado seja Deus. Mas nós não temos o direito de julgar. Nós não somos juízes. Nós somos réus e nem juízes. O juiz é o Senhor Jesus. No versículo 47, louvado seja Deus, glória a Jesus Cristo, no versículo 47 diz: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco é perdoado, pouco ama. Está vendo? Os numerosos pecados dela, olha o que Jesus disse:
Por isso te digo que os seus muitos pecados eram muitos, eles são perdoados. Ele não disse quais eram os pecados, não interessava para Simão, nem para o povo que estava ali. Era só entre ele e a mulher. Então, ele perdoou os pecados dela, e é assunto encerrado. E quando ele perdoa, está perdoado. Ele não fica relembrando, não. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Louvado seja Deus. E o versículo 50, louvado seja Deus, eu li até o versículo 47 e pulei para o versículo 50. O versículo 50 diz: E disse Jesus à mulher: A tua fé te salvou. Vai em paz. Veja o que Cristo disse, louvado seja Deus, para a mulher: A tua fé te salvou. Louvado seja Deus. Ele não disse: A sua obra te salvou. A sua ação te salvou. Porque ela fez uma boa obra para com o Senhor Jesus. Ela fez uma boa ação. Ela derramou, louvado seja Deus, um vrito de perfume caríssimo sobre ele. Qualquer dia eu vou dar essa mensagem mostrando o outro lado. Né? Louvado seja Deus. Então ela fez uma boa ação, mas ele não disse: a sua boa ação, senhora, lhe salvou. Não. A sua obra lhe salvou. Não. Por quê? Lá em Efésios 2:8 está escrito: pela graça sois salvos. Obra não salva ninguém. Ação social não salva ninguém. É bom fazer isso. Continue fazendo quem faz, louvado seja Deus. Agora, só que se alguém estiver pensando, esperando em ser salvo, que faz ação social, que faz boas obras, porque dá esmola, ei, você está muito enganado, você está muito enganada, viu? Louvado seja Deus. Se uma boa ação, se uma esmola, louvado seja Deus, salvasse, não precisava Jesus ter vindo para morrer por nós, tá certo? Pela graça sois salvos, louvado seja Deus. A palavra graça, um dos significados, os teólogos dizem que a palavra graça é favor imerecido. Eu não concordo bem, não. Por que eu não concordo? Porque eu quero que você me diga quem é que merece algo de Deus. Ninguém merece. Ninguém merece. Todos são imerecedores. Então, os teólogos dizem que graça significa favor imerecido, mas a palavra graça é mais do que isso. A palavra graça, louvado seja Deus, a graça é o poder de Deus em ação. É isso que é graça. É mais do que favor imerecido. Então, Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Louvado seja Deus. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus, através da graça de Deus. Agora, entenda, por meio, através da fé. Porque nós não vemos Jesus. Nós não fomos no tempo dele que ele esteve aqui na terra. Nós não vimos ele sofrer em nosso lugar, ele ser crucificado, ele morrer por nós. Não vimos isso, louvado seja Deus. Mas a palavra dele diz que é desse jeito. E nós acreditamos. Então, nós somos salvos pela graça, através da fé, que nós cremos na palavra de Deus, no que ela diz. Tá certo? Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então, que Deus abençoe a todos, que essas palavras que nós acabamos de ouvir, essas palavras elas fiquem gravadas em nossos corações, não fique só, louvado seja Deus, no ouvido exterior não, mas fique gravada em nossos corações. Tá certo? Louvado seja Deus. Eu peço a vocês que, se vocês gostaram da mensagem, gostaram do vídeo, louvado seja Deus, deixe o link, louvado seja Deus, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, louvado seja Deus, mostre para os seus parentes, para os seus amigos, seus vizinhos, louvado seja Deus, você vai estar fazendo uma boa ação. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, tá certo? Obrigado, a paz do Senhor para todos e até a próxima.